Eu vi pouquíssima gente falando desse gibi aqui, ó, Náufrago Morris. Mas a leitura para mim foi tão marcante que eu resolvi trazer aqui para vocês. Então, se você quer uma boa história de sobrevivência num cenário hostil, vem comigo que eu vou te dar bons motivos para ler esse quadrinho aqui. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express. Hoje eu quero conversar com vocês Náufrago Morris, um quadrinho que saiu no Brasil pela editora Comic Zone, nesse formatinho aqui, capa dura, um papel Pollen Bold, uma boa gramatura, quadrinho fininho, tem menos de 100 páginas, uma leitura bem rápida, bem agradável, mas muito densa. Como eu disse, se você curte história de sobrevivência, Náufrago Morris vai ser uma baita de uma leitura. Foi criada por Pablo Franco e Lautaro Fisman, são dois quadrinistas argentinos. Lautaro na arte e o Pablo nos roteiros. Isso aqui é uma obra que vai te transportar para o século XVIII, ali 1740 começa a história, e é uma aventura totalmente baseada em fatos, é uma história totalmente verídica do Isaac Morris, o cara que leva o nome aqui no título. Bem, nós precisamos de um pouquinho de contexto histórico para começar a falar disso aqui. A história desse Náufrago Morris, como eu disse, começa em 1740 e ela vai se estender ali até 1746 mais ou menos. Durante esse período estava rolando uma guerra entre a Grã-Bretanha e a Espanha. Você já ouviu falar da Guerra da Orelha de Jenkins? É um nome muito engraçado, pesquisa aí, você vai ver. Ou também chamada de Guerra do Asiento. Ela foi um conflito bélico entre esses dois países que eu falei, essas duas nações, que rolou de 1739 até 1748 no Caribe. Nesse contexto aqui, a Marinha Britânica enviou uma frota de navios para atacar a costa do Pacífico de alguns países, de Nova Granada e do Peru. Nessa frota estava a fragata Wagger, que tinha o Isaac Morris como um dos tripulantes. Essa fragata ela naufragou na costa da Patagônia e o Isaac Morris foi um dos sobreviventes. Então, a obra vai relatar a luta do Morris pela sobrevivência num ambiente desconhecido e completamente hostil, cheio de perigos e cheio de desafios. Vocês sabem que a Patagônia é um frio miserento. E se imagina você passar um longo período de tempo naufragado nesse lugar. Então ali ele vai enfrentar, além do frio, ele vai enfrentar a fome, comendo carne crua de foca, de cachorro, do que quer que ele encontrasse pela frente. Além disso, ele também enfrenta a traição dos seus próprios companheiros, e é uma história muito bizarra. Se você se importa com um spoiler, pula esse pedacinho aqui, mas é uma história de 1700, né? Como eu disse, é uma frota que saiu da Inglaterra. E não foi apenas o navio do Morris que naufragou, o Wagger, foram outros barcos também. O que os caras que sobreviveram conseguiram fazer? Pegaram um pedaço de um barco aqui, um pedaço do outro ali e foram montando, fizeram um megazord ali e construíram uma nova embarcação para eles continuarem a navegar. Enquanto eles navegavam, avistaram uma ilha. Opa, vamos lá ver se tem recursos pra gente comer. Os que conseguiram, os que tinham um pouquinho ainda de força, de vitalidade, desceram do mar, foram nadando até essa ilha, encontraram alguns recursos, frutas, coisas para comer, levaram de volta pro barco, voltaram para a ilha para buscar mais coisa. Só que nesse meio campo, quando eles voltaram para a ilha, uma tempestade se aproximou. E o barco, para não ficar atolado, né, ele se afastou um pouquinho da costa. Só que ele se afastou da costa e nunca mais voltou. Os próprios companheiros ingleses abandonaram, se não me engano, 7 ou 8 caras que estavam indo lá pegar recursos. Olha que coisa escrota. Isso é verdade, meus amigos. Além disso,
eles tiveram que enfrentar a convivência com os nativos, os conflitos com os espanhóis, foram vendidos como escravos, cara, uma série de eventos que colocaram à prova a resiliência ali do Morris e de seus companheiros, né? Situações mais do que terríveis que fariam qualquer um desistir, mas esses caras continuaram lutando para voltar à Inglaterra. A arte do Lautaro Fishman é um show à parte e me lembrou demais as pinturas impressionistas, principalmente do Monet, né? Do Claude Monet, e talvez essa seja uma das suas grandes influências. O traço não é bem definido, às vezes flerta com algumas formas abstratas, mas cara, eu achei lindíssima e casa demais com a proposta do gibi, de ser um negócio meio obscuro, meio difícil de lidar. O roteiro é extremamente bem feito. O Pablo Franco construiu algo muito bem. No texto introdutório desse quadrinho, que eu recomendo você ler depois de ter terminado o gibi, não porque ele tem spoilers, mas é porque você vai entender ele melhor. Nesse texto ele conta que ele se utilizou de diversos trechos de diários dos marinheiros para conseguir construir ali uma timeline ordenada, colhendo fatos aqui, pegando alguns trechinhos aqui, e aí sim ele montou esse quebra-cabeças. Então é muito bem feito. Ela retrata com muita fidelidade o contexto histórico da época e traz ali detalhes da vida marítima, da guerra, né, do conflito com os espanhóis, também da cultura dos povos nativos, da Patagônia, muito legal. A edição da Comic Zone tá assim, impecável, ela é uma edição simples, né, não tem nada demais, capa dura e miolo, tranquilinha, papel de alta qualidade, acabamento muito bom. Então, se você curte histórias de sobrevivência, desse lado, eu não diria aventuresco, né? Apesar deles passarem por uma aventura, mas não é algo que eles desejavam, que eles queriam, né? É algo muito cruento, muito duro. É uma pancada, muitas vezes, você vê o que um ser humano pode fazer com o outro. Se você se interessa por história, por essa cultura marítima, e se você quer conhecer um pouco mais de um personagem real, um personagem muito inspirador que passou o cão na Terra, vale a pena. Essa obra foi vencedora do primeiro prêmio latino-americano de quadrinhos. E como eu disse, ela é imperdível para quem curte todo esse tipo de coisa aí. Contexto histórico riquíssimo e com uma boa dose de aprendizagem aí. Bem, o review de hoje é esse aqui. Náufrago Morris, da Comic Zone. Se você curtiu o vídeo, clica no joinha. Se ainda não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo, inscreva-se aí. Beijo no seu bumbum e até a próxima.